Hoje, origens do universo, amanhã, origens da vida, depois, origem do ser humano, origem dos dinossauros, de onde vieram, para onde foram, porque não estão mais aqui, e que bom, né? Origens da palavra, será que podemos realmente confiar na Bíblia, histórica e cientificamente falando, e o encerramento de volta às origens. Essa será a nossa série, né? E eu tenho recebido algumas perguntas muito inteligentes de pessoas que nos acompanham pela internet e também de pessoas que estão participando aqui da nossa série. Algumas pessoas acho que são meio profetas aqui, porque já perguntaram coisas que eu vou falar adiante. E eu vou, quem sabe, mencionar apenas, porque eu vou deixar para responder isso com as palestras, com as conferências, né? Por exemplo, podemos relacionar a teoria do Big Bang com o criacionismo? Como essa pessoa sabia que eu vou falar sobre isso hoje? Que interessante, não? Tem que ver com o tema de hoje. Qual o ponto mais difícil, crucial, para um evolucionista mudar o chip? Achei interessante essa expressão. E começar a pensar, repensar em termos criacionistas. Uma boa pergunta. Como explicar a evolução das espécies, que é uma verdade observada à luz do criacionismo? Boa pergunta também. Como eu disse, são perguntas inteligentes. Se os dinossauros são uma obra criativa de Deus, isso eu vou responder na palestra cujo título é Origem dos Dinossauros. Outra pergunta: que evidências temos de que a Bíblia foi escrita no tempo de Paulo, por exemplo, que aquela Bíblia, aquela versão é a mesma da atualidade? Será que não houve adulterações? Será que a Bíblia não foi manipulada com o tempo? Boa pergunta, e nós temos que respondê-la, mas eu vou pedir que você tenha paciência e espere até sexta-feira, porque na sexta-feira esse assunto aqui vai ser solucionado. Uma pergunta apenas aqui eu realmente não tenho capacidade nem competência para responder. A pergunta é: quem criou Deus? Eu acho que hoje nós vamos tocar de leve nessa questão, mas não teremos como respondê-la realmente, porque extrapola os nossos limites, né? Eu vou ficar com uma pergunta apenas aqui, porque talvez eu não tenha tempo de respondê-la até o fim da série, que é a seguinte: como explicar a evolução das espécies, que é uma verdade observada, à luz do criacionismo? Boa pergunta, porque aqui a gente pode esclarecer alguns mal-entendidos. Por exemplo, o criacionista não despreza de todo o pacote, né? todo o conteúdo daquilo que os evolucionistas ensinam. Por exemplo, seleção natural. Isso é um fato, é observável na natureza, né? Eu estive, por exemplo, há 2 anos nas Ilhas Galápagos, lá por onde Darwin passou, né? E ali estivemos pesquisando, estudando alguns assuntos por onde Darwin passou, e eu percebi de fato que de uma ilha para outra, ali no arquipélago, há uma certa variação entre os tentilhões, aqueles passarinhos que no Brasil chamamos de pardais, né? Lá, ou finches, né? Lá nas Ilhas Galápagos são chamados de tentilhões. De fato, numa ilha, por exemplo, na ilha de Isabela, onde tem um vulcão, nós subimos aquele vulcão, os tentilhões têm um bico um pouco mais comprido, por exemplo. Já na ilha de Baltra, eles têm o bico mais curto, mas a plumagem um pouco diferente. Só que são todos tentilhões. Esse é o detalhe. As iguanas de Galápagos ali desenvolveram, algumas delas, a espécie preta, a iguana negra, ela desenvolveu uma habilidade de mergulhar e se alimentar de algas. Mas são iguanas. O comportamento mudou, talvez tiveram algumas mutações ali, favoráveis ou não, e houve alguma modificação limitada, adaptações, variação. Mesmo a espécie humana, a raça humana, não é assim? Não temos tantas cores, tantos formatos, não é? Nós viemos de um único casal, e no entanto tivemos uma certa variação, adaptações a ambientes diferenciados. Então o criacionista não despreza de todo o darwinismo. Existem sim detalhes que são científicos no modelo. Agora, a gente não aceita aquilo que no modelo não tem que ver com ciência, e é apenas talvez uma filosofia. Por exemplo, a ideia da macroevolução ou mega-evolução. Aquela ideia de que toda a biodiversidade existente no planeta teria provido, né, de um único ser ancestral comum. Cadê esse ser? Qual foi?
Como pesquisar isso? Não tem como. Afinal de contas, ninguém poderia estar lá há bilhões de anos para verificar se as coisas foram assim mesmo. E o método científico depende de observação. De igual maneira, o criacionismo, em essência, não se trata de exatamente um modelo assim totalmente científico, porque a ideia de que Deus criou o universo, embora a gente tenha argumentos interessantes para tratar disso, não é algo observável. Ou alguém pode voltar no tempo, quem sabe aí há alguns bilhões de anos, ou no caso da vida na Terra, 6, 7, 10 mil anos, e ver como foi de fato. Percebem? Então, ambos os modelos, criacionismo e evolucionismo, eles se valem do método científico, mas também trazem ali um componente que tem que ver com a fé. Eu aceito isso, embora não tenha evidências, não é? Se nós deixássemos de lado tudo aquilo que é filosófico, né? Ou que é ciência histórica, e discutíssemos, dialogássemos a respeito do que é realmente científico nos modelos, poderíamos ter bons diálogos, boas conversas. Mas infelizmente, muitas vezes, o que se discute é a filosofia dos modelos. E aí não tem como concordar, porque um deles, o criacionismo, é totalmente teísta. Cremos que há um Deus, um Criador. E o outro, quando é o evolucionismo ateu mesmo, é naturalista. E aí as filosofias divergem. Mas a pergunta foi boa, porque ela nos faz pensar que, como dizemos no Brasil, ao jogar a água fora, alguns jogam o bebê junto, né? Então não jogue todo o pacote, o modelo, né? Tudo aquilo que se fala, porque você pode de repente estar desprezando um argumento que pode ajudar a entender algumas coisas. Mas isso tem que ver com aquilo que alguns chamam de microevolução, e não necessariamente a macroevolução. Tá bem? Acho que ficamos por hoje com essa. E ao longo da semana eu prometo que as demais serão abordadas. O tema de hoje, origens do universo, é um tema apaixonante. Vocês viram ontem, quando eu contei um pouco da minha história, que durante muito tempo eu me debati com essa ideia. Quando era um evolucionista, eu confesso que eu não encontrava realmente formas de conciliar aquilo que eu havia aprendido nos livros de ficção científica, nas revistas que eu lia, com o que eu observava do universo, né? E há um livro, acho que é só dar um clique para iniciar, daí depois eu prossigo aqui, né? Pronto. De um físico chamado Richard Panek. Nesse livro, o autor diz que tudo o que nós conhecemos do universo se resume a apenas 4%. E eu ainda acho que ele é bem otimista, né? Porque o universo, como disseram aqui nossos apresentadores, é vastíssimo, é muito grande. E a nossa forma de observá-lo é bastante limitada ainda, né? Então, 4% talvez seja bastante otimista realmente, né? Mas ainda assim, esse pouco que nós conseguimos sondar e observar nos revela coisas bastante interessantes. Quero começar com apenas alguns textos bíblicos, como por exemplo, o primeiro deles, o começo da Bíblia, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. É interessante perceber que a Bíblia não tem assim uma finalidade apologética. Os autores não querem provar que Deus existe, você percebe? Eles já chegam afirmando que isso é um fato. Para os autores bíblicos isso não era discutido. Aliás, durante muito tempo na história humana isso não foi discutido. Até realmente a época do iluminismo, isso era um fato aceito. Se há um projeto, se há um mecanismo, isso pressupõe que haja realmente um designer, um originador de tudo. Mas com o iluminismo, né, vocês conhecem bem a história, aí as coisas começaram a ser questionadas, não é? E a Bíblia também entrou nessa onda de questionamentos, não é? Só que os autores são muito claros. Deus criou o universo. E Apocalipse, começamos com Gênesis, agora vamos saltar para o Apocalipse, termina afirmando algo muito importante. Quando diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, que nunca muda, para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai, que Deus? Qual o Deus que temos que temer e adorar? Aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Se você ficar bem atento ao ler a Bíblia, você percebe que o criacionismo perpassa toda a escritura, de Gênesis ao Apocalipse.
A Bíblia começa afirmando que Deus é o Criador e termina dizendo que um povo especial, nos últimos dias, tem que clamar, porque esse anjo aí simboliza um povo, né? Anjos não pregam o evangelho. Então um povo especial tem que levantar a voz e anunciar ao mundo que existe um Deus Criador. E sabe o que é interessante? Quando você estuda, por exemplo, Apocalipse capítulo 3, e ali você encontra, né, as cartas, né, as 7 cartas, em cada uma delas, quando elas são realmente abertas, Jesus se identifica de uma forma diferente, né? Em cada uma delas há uma identificação de Jesus. Quando ele chega a Laodiceia, olha como ele se identifica ali. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. A palavra princípio no grego é arquê, que significa, na verdade, o agente criador, aquele que originou a criação. É justamente o contrário do que alguns pensam, né? Então ele foi iniciado, Jesus teve criação. Não, ele é o arquê, ele é o que inicia, o agente criador. Não é interessante que ao longo das cartas, Jesus se identifica de uma forma e de outra, mas quando chega na carta que tem que ver com o período final da história, ele diz: eu sou o Criador. Por que será que nesse momento da história, Jesus achou por bem afirmar que ele é o Criador? Porque antes disso nunca se questionou esse fato. Porque até então, eu não falei para vocês, até o iluminismo ali mais ou menos, né, era uma verdade aceita. As pessoas nem tinham tanto acesso à Bíblia, mas tinham uma intuição, tinham uma fé simples que lhes dizia que há um Criador. Agora, no tempo de dúvida, no tempo em que o criacionismo seria colocado em xeque, em dúvida, em questão, Jesus afirma: eu sou o Criador. E é sobre esse Criador que nós temos que pregar, é desse Criador que nós temos que pregar, anunciar às pessoas, para que elas possam crer nisso também. Bom, eu agora farei o seguinte com vocês: deixarei de lado a Bíblia por um tempo. Vamos brincar de céticos, mais uma vez. E eu disse no sábado, ou foi ontem, não me recordo, que o ceticismo muitas vezes é importante. Às vezes é preciso duvidar para crer, não é verdade? Eu, para me tornar criacionista, tive que ser cético. Aliás, quando você encontrar um cético por aí, faça o desafio de Chesterton. O grande autor Chesterton, Gilbert Chesterton, dizia o seguinte: quando você encontrar um cético, pergunte a ele se ele é realmente um cético. Não tente provar que ele está errado inicialmente, não tente pregar sobre religião para ele. Você é cético? De verdade, cético até o fim? Ele diz: sim, eu sou cético. Então me diga, você é cético em relação ao seu ceticismo? Se ele disser que não, ele não é cético, ele é um crente. Percebeu? O verdadeiro cético duvida até de si mesmo. E aí Chesterton diz: faça com que ele duvide de si mesmo. Quem sabe ele não creia, não é? Então o ceticismo é isso, é duvidar até o fim, é perguntar, é buscar as respostas, ok? Então aqui eu farei isso com vocês. Deixe de lado a Bíblia agora por um tempo e vamos analisar a grande pergunta: alguém criou o universo? O universo passou a existir por interferência de alguém? Vamos usar, quem sabe, aqui a filosofia agora, uma aproximação talvez mais científica para entender esse assunto. E eu vou me valer do famoso argumento cosmológico. Entre outros, né, amanhã veremos o teleológico, mas hoje ficaremos apenas com este. Ele se compõe de 3 premissas que compõem um silogismo. São as seguintes: tudo que teve começo tem uma causa. Me digam, vocês concordam com isso? Tudo que tem um começo teve que ter uma causa? Sim ou não? Sim, né? Esse prédio aqui passou a existir ou teve que ter uma causa, um projeto, uma intenção? Isso é senso comum, né? Tem um começo, tem que ter uma causa. Você, qual é a sua causa? Por que você existe? Papai e mamãe, né? Nós temos um começo e tivemos uma causa. Segunda premissa: o universo teve um começo. Aqui começa a haver divergência de opinião. É esse o ponto que temos que analisar, porque há pessoas que creem que não, o universo é eterno. Outras acreditam que o universo sim, teve um começo, mas esse começo foi de um jeito ou de outro. Bom, se nós conseguirmos demonstrar que a segunda premissa é plausível, ela é
aceitável, lógica, a terceira terá que ser também naturalmente verdadeira. A terceira diz: o universo teve uma causa. Ok? Se a segunda premissa for verdadeira, a terceira automaticamente também será. O que temos que fazer agora? Investigar a segunda premissa. Estão preparados? Podemos ir? Ok. Eu vou ilustrar esse assunto porque eu não sou cientista, não sou físico, não sou matemático, então eu preciso de ilustrações, de algumas analogias para entender o assunto, e eu creio que muitos aqui também necessitam delas, então em benefício nosso, eu vou usá-las muitas vezes. E eu costumo ilustrar esse assunto com um automóvel. Pense assim: você enche o tanque de combustível e aciona o motor, dá a partida, a gente fala assim lá, pelo menos, né? A ignição. Ele começa a funcionar e você tem então um tempo em que aquela energia química, gasolina, ou lá no Brasil temos álcool, ou o que seja, diesel, né? Ela começa a ser transformada em movimento e um pouco de poluição também, né? E aí aquilo vai sendo transformado e o carro tem energia cinética, de movimento, de trabalho. Esse carro vai se movimentando e queimando esse combustível. Chega um momento que o combustível químico termina e termina também a capacidade de movimento. Aí a pergunta é a seguinte: se eu tivesse ligado, acionado, dado a partida, a ignição desse carro, uma eternidade no passado, ele estaria funcionando ainda hoje? O que você me diz? O que você me diz? Sim ou não? Não. Por que não? Porque uma eternidade para trás teria acabado todo o combustível químico desse carro e não teríamos mais movimento. Ok? Isso é óbvio, né? Agora eu pergunto: e o universo? Ele tem combustível ainda? O que você acha? As estrelas ainda queimam hidrogênio, transformando em hélio e fornecendo energia, sim ou não? Os planetas ainda giram em torno de suas estrelas? Nós ainda funcionamos? Então há energia disponível no universo. Agora, se o universo tivesse sido ligado, acionado, uma eternidade atrás, haveria ainda combustível queimando? Haveria ainda energia disponível? É o mesmo pensamento do automóvel. Por causa dessas reflexões e outras mais, eu não tenho tempo de entrar nelas, é que se chegou à conclusão de que o universo teve que ter tido um começo. Inclusive foi um padre, né, Lemaitre, ele é que propôs a ideia do início para o universo. Para querer fazer chacota ou debochar, não sei como é que fala em português de Portugal, né? É isso mesmo? Usar. Para querer usar, é interessante. Do padre físico, propuseram uma expressão. Isso é o Big Bang, é uma grande explosão. Quer dizer, na verdade, o modelo proposto pelo físico nunca teve que ver com uma grande explosão. O modelo original matemático do Big Bang propõe um universo em expansão que teve um começo. O tempo, o espaço e a matéria tiveram um início. Só que essa ideia é perigosamente criacionista, concordam? Para quem pensava que o universo pudesse ser eterno, concluir cientificamente que ele não é eterno, mas que ele é finito, porque teve um começo, e poderá ser eterno para frente, mas teve um começo, isso é perigosamente criacionista. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele teve um começo. Tempo, espaço e matéria começaram em algum momento. Para tentar burlar ou escapar dessa conclusão, que é perigosamente criacionista, alguns cientistas propuseram a ideia do multiverso. Não é apenas um universo. Teve início uma infinidade de universos, bilhões deles talvez. E como são muitos, num deles pode ser que a vida surgiu. Quer dizer, a tentativa é aumentar a probabilidade. Só que não facilita muito a vida daquelas pessoas que pensam assim, sabe por quê? Outra ilustração. Digamos que você tenha um alvo colocado a 15 quilômetros de distância e você precise acertar uma flecha naquele alvo. Vai ser fácil? Não, né? É virtualmente impossível. 15 quilômetros. Ok, então para facilitar a nossa vida, vamos colocar aqui centenas, milhares, talvez milhões de alvos. E você vai lançar a flecha, mas você tem que acertar aquele mesmo alvo. Facilitou? Nada.
A questão continua sendo complicada, porque nós temos que explicar como a vida surgiu neste universo, que é o único ao qual temos acesso. A teoria dos multiversos, dos universos paralelos, é apenas uma, na verdade nem é teoria, é apenas uma hipótese. Não há comprovação científica nenhuma a respeito disso, embora seja um modelo interessante. Só que ela não ajuda a explicar como a vida surgiu aqui, no nosso universo. E ela surgiu em algum momento. E tudo indica que ela teve um começo. E na verdade teve até um cientista, um astrônomo que comentou o seguinte: quando nós concluímos matematicamente que o universo teve um começo, nós nos colocamos numa enrascada. Porque tudo que tem um começo tem que ter uma causa. Aí a pergunta seguinte é: qual foi a causa do universo? Estão arranhando a verdade. Aí começam a enveredar por um caminho interessante. O que causou o universo? Né? Olha só, New Scientist. Porque os físicos não conseguem evitar o evento da criação. Eles calculam, eles trabalham, eles teorizam, mas sempre chegam a uma encruzilhada. Isso tudo teve um começo. E tudo que tem um começo tem que ter uma causa. Aí eles evitam a pergunta seguinte: já que falamos em causa, vamos pensar um pouquinho nela? Qual teria sido a primeira causa não causada? Porque sim, não é possível chegarmos a uma regressão infinita, né? E o que causou isso? Aliás, Isaac Newton, um grande criacionista, ele dizia que o objetivo da ciência, deixa eu voltar aqui para ninguém ficar olhando antes, o objetivo da ciência é fazer uma análise retrospectiva dos efeitos para suas causas. Então a pergunta do cientista é a seguinte: o que causou isto, aquilo? Então eu vou até lá. Ok, mas o que causou isto, aquilo? Eu vou até lá. E o que causou isso? Bem, para Newton esse processo teria que ter um fim. Não poderia ser uma regressão infinita. E ele então dizia, a primeira causa não causada, ele chamava de Pantocrator, que é o Todo-Poderoso. Isso é ciência, né? Quem disse que um cientista não pode ser um criacionista? Um dos fundadores do método científico era um criacionista, Isaac Newton. Galileu também, Copérnico e tantos outros que fundaram a ciência, criam em Deus, aceitavam a Bíblia como um relato inspirado de Deus. Já que nós chegamos a essa ideia de que é preciso que tenha havido uma primeira causa não causada, a pergunta é: quem é ou o que é isso? Primeiro ponto, essa primeira causa não causada tem que ser todo-poderosa, concorda ou não? Basta pensar no tamanho do universo. E aí nós vamos ter uma ideia pálida do tamanho do autor do universo. Porque um autor sempre é maior que sua obra, não é? E se a obra é tão gigantesca, o que ou quem a obra, tem que ser realmente muito grande. Vamos fazer um passeio cósmico agora? Nós vamos fazer uma pequena viagem agora aqui, pelas redondezas da nossa galáxia, porque não dá tempo de sair da galáxia e voltar até o fim dessa noite. Então, nós ficaremos apenas dentro da Via Láctea, e você perceberá o tamanho das coisas. Clica para mim no centro da imagem, e nós vamos ver uma animação aqui, tem uma musiquinha de fundo aí também, uma animação que dá uma ideia aproximada, né, das dimensões do nosso universo. Aqui começa então com a Lua, né? Mercúrio, em seguida Marte, Vênus, que são os mais, em termos de tamanho, parecidos com a Terra. Aqui estamos nós, passou lá, Portugal já foi. Netuno, olha só então, comece a comparar os gigantes gasosos com o tamanho da Terra. Saturno, Júpiter, só essa mancha em Júpiter, que é uma tempestade, ali cabem mais de 3 terras. E a Terra já sumiu, percebeu? Já fomos embora. O Sol, o nosso Sol, comparado a Sirius, já começa a ficar pequeno. Pollux, uma gigante laranja, esqueça, o Sol já sumiu. Arcturus, uma gigante vermelha. Aldebaran, uma gigante vermelha também. Em seguida temos Rigel, uma super gigante azul. Cadê a Terra? A Pistol Star, uma hiper gigante azul. Antares, uma super gigante vermelha. Aquilo que você achou grande como Aldebaran já sumiu também. A Mussefei, uma super gigante vermelha. E uma das maiores estrelas conhecidas, a Cão Maior, uma hiper gigante vermelha. Agora preste atenção, porque lá em cima nós veremos a Terra aparecer no horizonte, só para compararmos o tamanho dela em comparação com essa estrela. Ali estamos nós.
Qual o tamanho do universo? Nem saímos da Via Láctea. A Terra é um grão de poeira no universo. E se a Terra é um grão de poeira, o que somos nós então? Uma bactéria no grão de poeira? Somos muito pequenos, né, em comparação com o universo. Se bem que, se pensarmos bem, a gente está entre o macro e o micro-universo, porque dentro de nós, né, existem trilhões. Eu tenho que aprender a falar como vocês. 1000 bilhões ou 1000 milhões? Ainda me confundo um pouco, né? Enfim, muita, assim, enorme quantidade de células, de organelas dentro delas, de bactérias dentro de nós, né? Então, assim, estamos entre o micro e o macro-universo. E como eu disse, nem saímos daí, tá? Porque não dá tempo de a gente sair e voltar. A Via Láctea, lá dentro estão essas estrelas e muitos planetas que nós sequer ainda conhecemos. Há um texto que me enche de emoção quando leio, sempre. Salmo 147, verso 4, que diz: Deus conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Elas são incontáveis para nós. Se você quiser calcular, alguém aí que é bom em matemática, a Via Láctea tem cerca de 100, 200 bilhões, 1000 milhões, correto? Acertei? De estrelas. E segundo os astrônomos, existem mais de 400 mil milhões de galáxias no universo. Então, quanto dá essa conta fácil aí? Digamos, para arredondar, 100 milhões vezes, 100 mil milhões vezes 100 mil milhões. Quanto dá? Deixa para lá. Esse é o número estimado, se bem que recentemente, eu acho que eu nem coloquei aqui nessa apresentação, refizeram o cálculo e os cientistas disseram o seguinte: é possível que haja 10 vezes mais galáxias do que nós estimávamos. Então pega 100 mil milhões vezes 100 mil milhões vezes 10, e começa a ficar complicado mais ainda, né? Porque esse é o número estimado de estrelas. E sabe-se lá quantos planetas há orbitando essas estrelas? Para nós é incontável. Mas o que diz a Bíblia? Deus conta, Deus conhece cada uma delas. E Ele é tão carinhoso e detalhista que chega ao ponto de dar nomes a esse número incontável de estrelas. Acabei de falar que somos uma bactéria numa poeira, né? Num grão de poeira no universo. Só que Ele não morreu pelas estrelas. Ele morreu por você, por mim, pelos seres humanos. Então nós somos pedacinhos de quase nada, muito preciosos para Deus. Ele olha para nós com muito carinho. E sabe, querido, se alguma vez você que está aqui ou você que está nos acompanhando pela internet, se alguma vez você pensou assim: eu sou tão pequeno que Deus não sabe quem eu sou, Deus não sabe onde eu moro, Deus não me conhece, por favor, tire esse pensamento da sua cabeça. Porque um Deus que é capaz de nomear cada estrela do universo, e elas são incontáveis, não seria capaz de conhecer apenas 7 bilhões de seres humanos, 7 mil milhões de seres humanos no planeta? Somos quase nada em comparação com o número de estrelas. Ele conhece cada um de nós. Ele morreu por cada um de nós. E Ele prometeu voltar por causa de cada um de nós. Como é bom saber disso, né? Salmo 147, verso 4. Bem, sabem o que é isso aqui? O que são esses pontos luminosos? Alguns poderiam talvez pensar, são estrelas. Só que não. Cada ponto desse é uma galáxia. Uma galáxia. Isso foi tirado pelo telescópio espacial Hubble. Cada ponto desse tem 1000 milhões de estrelas. Esse é o grupo local de galáxias, ok? E essa imagem então seria aquilo que talvez os telescópios mais possantes ainda conseguem alcançar, mas no limite deles. São super aglomerados de galáxias. Cada mancha dessa na tela é um grupo daqueles ali que eu mostrei anteriormente, com centenas, milhares de galáxias. Qual o tamanho do universo? E aí voltamos à questão, né? Veja, esse é outro salmo interessante e muito verdadeiro, totalmente verdadeiro. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Não é verdade isso? Acabamos de ver como os céus proclamam a grandiosidade da causa primeira não causada. Eu me traí, falei Deus, eu não queria falar já. Queria que a gente fosse ainda avançando um pouco mais nos argumentos sem usar a Bíblia nem a expressão Deus. Então, apaga, voltemos.
Primeira causa não causada, concordam comigo que ela é todo poderosa? Tem que ser. Para criar tanta matéria, tanta energia, essa primeira causa tem que ser maior que tudo isso. Segunda questão, tem que ser inteligente. Porque essa primeira causa não causada não apenas criou todo o universo, mas criou um universo que funciona. Um mecanismo. Então ela tem que ser inteligente, porque ela planejou tudo isso. Não fale o nome dela ainda, tá? Vamos brincar um pouco mais de céticos. E vamos analisar essa questão aqui. Inteligente? Solta para mim esse vídeo, por favor. É algo assim bastante interessante. Nos enche de admiração um trabalho como esse, né? De um ourives, de um fabricante de relógios. Um projeto realmente muito bem elaborado, fino, delicado, para que no fim desse processo todo haja um mecanismo que funciona de forma bem ajustada. O que me dizem? Acaso ou design inteligente? Agora imagine que se você fosse um astronauta e estivesse caminhando na superfície de Marte, ok? Lá está você com a sua roupa especial de astronauta e de repente você tropeça em alguma coisa. Você se abaixa para juntar o objeto e quando você abre a mão é um relógio. Quais seriam suas possíveis conclusões ao observar esse relógio? Alguém deve ter passado por ali. Alguém passou por aqui, algum ser humano passou por aqui. Mas você não viu o ser humano. Você não viu a pessoa que perdeu esse objeto. Como é que você pode concluir isso? Você estava lá quando alguém perdeu, você fotografou, você filmou, você observou. Qual poderia ser uma outra conclusão? Marcianos usavam relógio. Alguma coisa assim. Agora, duvido que alguém pudesse pensar o seguinte: ao longo de milhões de anos, neste planeta, ventos e tempestades soprando, quem sabe terremotos foram agrupando ali componentes metálicos, né? Foram se juntando depois de outro tanto milhões de anos, né? Sílica acabou sendo produzida para formar o vidro que cobre as estruturas internas. Elas foram sendo moldadas pelo tempo, pelo vento, pela erosão, a fim de que depois de outro tanto de milhões de anos pudesse existir um mecanismo como esse funcionando. Alguém conceberia uma ideia dessa? Jamais. Esse é o argumento de William Paley, né? Que é o argumento do relojoeiro. Todo relógio pressupõe um relojoeiro. Você pode não ter visto a fabricação como vimos aqui, mas se você contempla esse mecanismo, não tem como fugir da ideia de que alguém fez, não é verdade? Então, se alguém fez um relógio, o que dizer desse relógio cósmico?
Nós acertamos nossos relógios, em grande medida, por esse relógio. Os movimentos astronômicos, não é? Conta uma história, não sei se é lenda ou real, mas ela é bem interessante, que Isaac Newton tinha sobre sua mesa uma maquete, sabe, um modelo do sistema solar. E um dia um amigo ateu de Newton entra em seu escritório e pergunta: Newton, que coisa interessante, que bonito esse modelo, quem fez? Newton aproveitou a deixa: ninguém. Aí o amigo dele: como assim ninguém? É impossível que ninguém tenha feito isso, né? É um mecanismo tão bem projetado, era uma bola folhada a ouro que fazia o lugar ali, ocupava o lugar do Sol, e em volta planetas que giravam como uma manivela, uma maquete, um modelo do sistema solar. Aí Newton disse para o amigo assim, o amigo ateu, né? Você não consegue aceitar que este modelo aqui, rudimentar, possa ter sido resultado do acaso? Mas você crê que o original, que é muito mais perfeito do que isso aqui, surgiu por acaso? E diz a história que esse amigo saiu dali pensativo, e não é para menos, faz pensar realmente, né? Se um relógio em Marte faria um astronauta pensar que um relojoeiro o fez, o que dizer de tudo isso? Desse grande relógio cósmico, dos sistemas estelares, né? Das leis, das constantes das quais dependemos para existir como universo. No Brasil temos uma revista de divulgação científica popular chamada Super Interessante. E eu acho interessante como às vezes os autores, escritores, repórteres, enfim, que se dizem muitas vezes ateus, naturalistas ou evolucionistas, se traem quando escrevem algumas coisas. E essa edição aqui me chamou a atenção. Eu até destaquei aqui um texto para vocês, uma citação, que diz assim, daquela revista, ok? Se a gravidade fosse um pouco mais forte, as estrelas teriam vida muito curta e nunca haveria tempo hábil para a evolução das espécies. Se a gravidade fosse mais fraca, não seria capaz de agregar a massa em estrelas. E a atração mútua entre elétrons e prótons, se fosse diferente do que é, não existiriam átomos estáveis. São parâmetros que, devidamente ajustados, tornaram o universo um lugar habitável. A pergunta que não quer calar: quem ou o que fez essa tunagem ou regulagem do cosmos lá no começo de todas as coisas? Olha como eles estão arranhando a verdade. É como disse Winston Churchill certa vez: há homens que tropeçam na verdade, se levantam e fazem de conta que nada aconteceu, né? Aqui tropeçaram na verdade. Quem? Essa é a pergunta mais importante. Quem criou tudo isso? Qual foi a causa primeira não causada? Mas sabem, no parágrafo seguinte, vocês acham que eles trabalham nessa questão? Vocês acham que eles vão em busca da resposta? Não, eles mudam de assunto, porque eles não querem deixar que Deus abra a porta, eles põem o pé, eles impedem que Deus entre. Por quê? Porque eles não creem, não aceitam. E aí, como não creem em Deus, tem que buscar uma alternativa para um fato que é tão concreto, tão patente diante dos olhos. Todo projeto tem um projetista, tudo que tem um começo tem que ter uma causa. Não, mas nós não cremos nisso. Então qual a explicação? Naturalismo. As coisas acontecem por si sós. A pergunta mais importante está aqui: quem regulou o universo? Porque o universo não apenas existe, ele funciona. Ele é um relógio. Veja só, além de todo-poderosa, além de inteligente, essa causa primeira não causada também tem que ser o quê? Imaterial, além do espaço e eterna. Por quê? Porque ela criou o tempo, o espaço e a matéria. E se alguma coisa ou alguém cria tempo, espaço e a matéria, essa causa tem que ser transcendente ao tempo, ao espaço e à matéria, concordam? Então ela tem que ser imaterial. Ela pode até se materializar, digamos assim, mas ela tem que ser transcendente à matéria. Ela tem que ser além do espaço, porque ela criou o espaço. E ela tem que ser eterna, porque ela cria o tempo.
Você está pensando em alguma causa aí? Ela tem nome? Ela existe? Olha só, ela também tem que ser pessoal, porque só uma pessoa escolhe criar um universo, tempo, espaço e matéria. E curiosamente, nós nos aproximamos dessa questão até aqui sem usar a Bíblia. Eu não resisti, só citei 2 salmos, né? Mas assim, não usamos a Bíblia para provar quem é essa causa. E curiosamente, por esse caminho um pouco mais longo, nós chegamos àquele texto da Bíblia que diz: no princípio, criou Deus. Qual Deus? O Verbo eterno. Um Deus que é pessoal, um Deus que é todo-poderoso, um Deus que fala e o que Ele fala acontece, aparece, se materializa. O Deus da Bíblia é o Deus que pela filosofia e pela ciência nós conhecemos, a quem podemos chegar, porque Ele é todo-poderoso, Ele é inteligente, Ele é onisciente, Ele é infinito, transcende o espaço, o tempo e a matéria, e é uma pessoa. Esse é o nosso Deus, o Deus que criou Adão e Eva, o Deus que criou este planeta, o Deus que criou o universo. Sabem, em 2 de março de 72, além de eu ter nascido, houve um evento mais importante, bom, para minha mãe não, mas enfim, os americanos lançaram ao espaço uma sonda chamada Pioneer, e foi um feito muito importante para a história da ciência. Essa sonda, essa navezinha, né? Aí está uma foto, ela enviou fotografias, informações a respeito do sistema solar. Foi o primeiro artefato humano enviado para o espaço e que hoje está além do sistema solar. Ele está longe, já acabou a bateria, enfim, está vagando por aí. Por sugestão de um astrônomo ateu chamado Carl Sagan, foi colocada nessa sonda uma placa de ouro, com umas ilustrações. Está aqui a placa de ouro para vocês verem. A placa continha a representação do hidrogênio, a localização de 14 pulsares, aqui o sistema solar, a Terra, de onde foi lançada a Pioneer, e um casal humano. Isso tudo aqui, traduzido em bits de informação, chega a 1271 bits, ok? Qual você acha foi a intenção de Carl Sagan, um cientista ateu, em pedir que se colocasse nessa nave, nessa sonda, uma placa com essas informações? Para quê? O que você acha? Pelo mesmo motivo que Elon Musk, lembra o que eu falei? Foi ontem, né? Mandou colocar uma plaquinha lá no carro, no Tesla, com a frase: feito na terra por humanos. Porque, sabe, pode ser ateu, pode ser cético, pode ser agnóstico, mas todo ser humano depende de uma esperança. Todo ser humano precisa de uma esperança para viver. E como essas pessoas não acreditam que haja um Deus criador, elas jogam isso para fora e pensam: deve haver alguém lá fora. E talvez esse alguém possa até nos ajudar a solucionar nossos problemas. Há ideias por aí, né, na sociedade, mais ou menos nessa direção, de que um dia talvez uma raça alienígena inteligente virá aqui e vai nos ajudar, quem sabe, a evoluir, a nos salvar. É uma ideia perigosa, a gente sabe disso. Bem, a ideia de Carl Sagan era: se alguém, uma raça alienígena inteligente lá fora, encontrar essa nave e a placa, vai concluir automaticamente o quê? Alguém fez. Não é nem um relógio, hein? É muito mais simples e rudimentar do que um relógio. Mas apenas 1270 bits de informação seriam suficientes, capazes de, para um cientista ateu, pelo menos na visão dele, seriam capazes de levar um alienígena à conclusão de que aquele artefato foi feito por alguém. Teve um designer, teve uma causa. Muito bem, pensemos no seguinte agora. Quanta informação há no corpo humano? Você já pensou nisso? Eu vou ajudar vocês então a pensar nisso. Um adulto produz em média 300 milhões, é isso mesmo, né? 300 milhões de células por minuto, ou 432 trilhões, mil bilhões, acho que é isso, por dia. É muita coisa.
cada célula contém ao menos 1,5 gigabyte de informação. Quanto tinha na plaquinha lá? 1.200 e poucos bits. Agora estamos falando em 1.000 milhões de bits. Ok? 1.000 milhões de bits. Agora, uma célula apenas tem 1,5 gigabyte. Nós temos quantos trilhões de células? Muitos. Então, se você multiplicar esse 1,5 gigabyte por alguns trilhões, a gente chega a um número absurdo de 60 zettabytes. O que significa o número 60 seguido por 21 zeros. Para ter uma ideia, até o ano 2020, desde que a era da informática começou, toda a informação produzida pela humanidade, sons, vídeos, imagens, textos, vai chegar a cerca de 40 zettabytes. Nós temos dentro de nós, em termos de informação redundante, 60 zettabytes. Aí o que eu não consigo entender é o seguinte: uma placa de ouro com 1.271 bits para Carl Sagan, um cientista ateu, era evidência suficiente de que alguém fez. Mas o que dizer daquele que fez a placa que tem 60 zettabytes de informação redundante em seu corpo? Isso é acaso? Esse não foi criado? É complicado entender nessa forma de pensamento que para mim é muito incoerente, né? Parabéns para aqueles que fizeram a placa, parabéns pela nave criada pelos americanos, mas muito mais palmas merece aquele que fez os americanos, aquele que fez os cientistas capazes de fazer o que fazem. Esse merece toda a honra e toda a glória. Palmas para os seres humanos, mas o louvor ao Criador dos seres humanos, né? Abra sua Bíblia agora, nós vamos concluir com uma história bem interessante de um cientista na Bíblia. Cientista? Não era pescador? Leia comigo. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versos 11 e 12. É muito interessante porque aqui um pescador humilde, quase iletrado, teve a atitude de um cientista de verdade. Só para contextualizar, o assunto, a história aqui narrada é a da ressurreição de Cristo. Jesus ressuscitou, apareceu primeiramente a Maria Madalena, ela correu até os discípulos para contar a grande notícia: o mestre está vivo. Mas a notícia era tão estrondosa, tão maravilhosa, inacreditável, que eles não acreditaram mesmo. É impossível, nós o vimos morto na cruz, nós o vimos ser sepultado, ele não pode estar vivo. Só que Pedro, diferentemente dos demais que não acreditaram, ele também duvidou, mas ele teve uma atitude interessante. Vamos ver? 24, 11 e 12. Tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditavam nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Amém. Pedro teve a atitude de uma pessoa intelectualmente honesta. Sabe qual é? Eu me dirijo a você também que está nos acompanhando na internet. Pode ser que tudo que eu falei aqui até agora, e que eu vou falar a semana toda, desperte em você dúvidas. Mas o convite que a Bíblia lhe faz, e faz a todos vocês, é o seguinte: vá ver por si mesmo. Não fique sentado sobre suas dúvidas, dizendo, não há respostas, isso é impossível. Por que impossível? Se há um Deus todo-poderoso, que criou o universo, tudo mais é possível. Billy Graham dizia, se existe um Deus, mesmo que a Bíblia dissesse, Jonas engoliu um grande peixe, eu acreditaria. Porque para Deus tudo é possível. Todo milagre é possível para aquele que foi o Criador e é o Criador do universo. Faça como Pedro. Vá ver. Senhor, eu quero entender. Eu quero compreender. Se Pedro ficasse lá naquele salão preso, trancado com os seus amigos, ele nunca teria tido a visão maravilhosa da tumba vazia, não é verdade? Ele foi atrás de respostas. Infelizmente, há muitas pessoas hoje que acham que o criacionismo é uma bobagem, que pensar biblicamente é algo retrógrado, né? É algo de pessoas de mente estreita, e não vão atrás.
ficam naquele mundo restrito. Dê a Deus uma chance então. Conceda à Bíblia o benefício da dúvida. E eu te convido nessa semana a fazer isso. A agir como Pedro. Levante-se e contemple com seus próprios olhos. E quem sabe você não vai ter uma grande surpresa. E quem sabe não vai encontrar também a sepultura vazia de um Deus que não quer mais estar na sepultura, mas quer estar em seu coração, quer estar em sua vida. Porque se Ele habitar em seu coração, se Ele fizer parte de sua vida, não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor, porque a promessa dele é de que Ele vai nos ajudar a superar tudo isso, e um dia nos dar de volta uma terra recriada, como nunca devia ter deixado de ser. Deus quer fazer parte da sua vida. Você vai aceitar? Você vai abrir o coração para Ele? Você fará como Pedro? Quero ver por mim mesmo, quero experimentar por mim mesmo. Enquanto a Ana canta mais uma vez, eu peço que você, se for o caso e quiser, também você que nos acompanha, converse com Deus. Ah, mas se eu nunca conversei com Deus, não faz mal, comece agora. Senhor, eu sequer creio, mas eu te dou uma chance. Olha só, revela-te a mim, mostra-me a tua vontade, a tua existência. E eu tenho certeza que, como Pedro, Tomé, outros tantos na história, você poderá ter uma surpresa também em sua vida. Vamos fazer isso agora? Conversar com Deus, ouvir a mensagem e permitir que agora a pregação cantada toque nosso coração e nossa mente também.
Feche os olhos. Amado Deus, bondoso Pai, obrigado porque a Tua promessa de que um dia viveremos num mundo onde não mais haverá dor, sofrimento, morte. Obrigado, Pai, porque não apenas na Tua palavra, a suprema revelação, mas também na natureza, por meio da ciência verdadeira, podemos encontrar as digitais Tuas, espalhadas por toda a criação, por todo o universo. Obrigado, Senhor, porque entendemos pela ciência e pela Bíblia que o universo teve um começo. E ele começou porque Tu nos amas. Era como se Tu estivesses preparando um berço para o bebê que iria nascer. Porque Tu sabia que nós chegaríamos e seríamos criados por Ti. E nos preparaste um universo maravilhoso para que nele pudéssemos habitar. Obrigado, Senhor, porque as estrelas falam do Teu amor. Obrigado porque as flores, tudo o que Tu criaste, revela realmente o Teu carinho, o Teu cuidado. Ó Pai, se há entre nós alguém que duvida, alguém que está enfrentando algum tipo de dúvida em relação a essa verdade, revela-te, ó Deus, a essa pessoa. Se neste momento há alguém nos acompanhando pela internet que tem dúvidas, que tem incertezas, nós sabemos que Tu amas também essa pessoa. Revela-te, ó Pai, a essa pessoa também, para que ela possa Te conhecer, Te louvar e ter paz no coração. Dá-nos, ó Deus, um bom restante de noite abençoado, possamos também andar sempre em Tua presença. Abençoa o restante ainda desta programação, nós Te pedimos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.